Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo. E hoje nós estaremos falando sobre a liberação de traumas gestacionais. Boa noite, Guto Ferraz, Terapias, meu querido mentorado. Prazer, uma honra ter você por aqui. Jussi Garini, minha esposa linda, na área. Rosilene, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema. Primeiramente, é muito importante a gente entender o que é um trauma. Trauma é uma situação dolorosa que você viveu em sua vida, a qual você não conseguiu elaborar essa situação dolorosa. Você não teve capacidade de passar por ela, absorvendo dela o aprendizado. E pelo contrário, traz dessa situação dolorosa do seu passado um sentimento negativo, que, via de regra, é raiva, tristeza, revolta, preocupação, medo, quando você se encontra com um gatilho, com uma situação que te remete a esse trauma. E é muito importante que você entenda também que todos os seus bloqueios, as suas travas, todos os seus fracassos, todos os seus impedimentos da sua vida atual, da sua atualidade, das coisas que acontecem no seu cotidiano, são decorrentes de traumas. Eu, como médico psiquiatra, terapeuta integrativo em constelação familiar, mentor, criador da técnica da liberação emocional, lido no meu cotidiano exatamente com o tratamento dos traumas, objeto de estudo da psicologia, da psicanálise, da terapia sistêmica familiar, e venho percebendo a importância de que esse processo seja emocional, de que ele seja eminentemente dentro do seu coração, que haja sentimento envolvido. Não adianta você achar que vai deletar um trauma do passado. Boa noite, Flávio. Boa noite, Simone. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando agora aí, vai clicando nesse aviãozinho, chama os seus amigos, especialmente as pessoas que têm interesse no desenvolvimento pessoal, que tenha interesse em destravar a própria vida. E você conhece as pessoas que vão um pouquinho além do trivial, do que a maioria das pessoas consomem, do que só entretém. Nós estamos aqui para trazer um conteúdo de altíssimo valor e de transformação para que você tenha uma vida melhor. E vai colocando aí, põe uma mãozinha, um eu, alguma coisa assim, se você sente que já teve um trauma, tá? Primeiro eu vou descrever um pouco melhor, categorizar um pouco melhor os traumas, para que você consiga identificar eles na sua vida. E depois eu vou explicar exatamente sobre o trauma gestacional. Ou seja, aquele acontecimento doloroso que faz você adotar sentimentos de incapacidade na sua vida atual, que te levam a fracassar. Muitas vezes
no relacionamento de casal, às vezes fracasso nas finanças, no trabalho, na relação familiar, na paternidade, na maternidade. Você se vê dentro de um sofrimento na sua vida atual que você não sabe de onde vem. Coloca aí, quem já consegue perceber que teve na sua vida um trauma. Pode ser, eventualmente, um trauma de infância ou até um trauma na vida adulta. Coloca aí, descreve para mim o que foi esse trauma para você. Boa noite, Elismith, de Goiânia, aqui, Goiânia na área. Quem está chegando, vai me dando uma boa noite, dizendo de onde você está falando. Estejam aqui presentes, dispostos e disponíveis. Ju tá lembrando para clicar no aviãozinho e enviar para os amigos. Isso mesmo, convida a galera para estar com a gente. Thaís M. Sayun tá trazendo. Li seu post, fechei os olhos e chorei. Sentimento de solidão, abandono, raiva. Porém, minha mãe já relatou como foi o parto. Meu pai deixou ela sozinha no hospital e foi beber para comemorar, entre aspas. Muito interessante aí o seu relato, Thaís. Obrigado pela participação. E já trazendo, então, para a questão do trauma gestacional. O que você sabe do seu período gestacional? Nesse post aí que a Thaís está falando, foi quando eu pedi, uma seguidora perguntou, Dr. Jim, aconteceu isso no período da minha gestação, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Será que isso é um trauma, Dr. Jim? E aí eu pedi ali, através daquele post, para que você saiba se houve um trauma dentro do seu período gestacional. E é óbvio que você não traz uma memória orgânica, cerebral do seu período gestacional, porque o seu cérebro, em sua grande maioria, não estava formado. Porém, você acessa tudo o que aconteceu desde o dia da sua concepção. E mais, você acessa até as coisas que aconteceram antes da sua concepção, que são as informações gravadas no arquivo de memória familiar, chamado também pela psicanálise de inconsciente coletivo. Então, você acessa inconscientemente tudo o que aconteceu lá. E quando a Thaís relata aqui que fechou os olhos, se conectou com o período gestacional, se lembrou de algum relato, ou simplesmente se perguntou assim, o que será que aconteceu na minha gestação, no meu parto, no momento do meu nascimento? Ela imediatamente, através desse comando da própria mente, ela já entrou em contato com o que aconteceu. E teve aí um sentimento de solidão, abandono, raiva. E aí, esse sentimento acaba sendo desvendado em sua causa. Por quê? Porque a mãe dela também sentiu solidão, abandono e raiva quando o pai dela deixou a mãe sozinha no hospital e, obviamente, ela, logo após o parto, e saiu para beber e para comemorar. Então a mãe se sentiu sozinha, ela se sentiu sozinha também. E aí, doutor Jim, mas e daí? Se lá no parto ela se sentiu triste, solidão, abandono, raiva. O que tem a ver isso? Para que eu quero ficar acessando isso? É o seguinte, galera. Esses sentimentos negativos são adotados na sua vida atual. Relata aí, você que está na live, faça esse teste agora. Feche os seus olhos, se lembra de algo que te relataram do período gestacional, da época que o seu pai e a sua mãe estavam juntos ou não, e você estava dentro do útero de sua mãe. Tenta lembrar, acessar, conectar. Dr. Jim, eu nunca ouvi falar nada, minha mãe nunca me falou nada. Aliás, Dr. Jim, eu nem conheci meu pai nem minha mãe, eu sou adotado. Não interessa se você traz memória
orgânica, o que interessa é você se conectar. Porque se conectando de forma consciente, o sentimento vai vir. E relata aí, coloca aí nos comentários qual que é o sentimento que vem no seu coração quando você se conecta com o seu período gestacional. Olha, a Aina, família, traz aqui, teve o trauma de ser roubada. Terapeuta Conceição, eu tive vários e ainda tenho, mas estou limpando quando me deparo com as situações que mexem na minha feridinha. E aí o que acontece? Terapeuta Conceição Araújo 1. Desde quando eu comecei a estudar a mente humana, especialmente os processos de tratamento das dores emocionais, como psiquiatra que sou, primeiramente, estudei o tratamento das dores emocionais. Tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, preocupação excessiva, sofrimento antecipatório exagerado nas situações do cotidiano, transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa tem aquela sensação, aquele pensamento repetido relacionado a um risco, às vezes uma sensação de estar com a mão contaminada, a pessoa lava a mão várias vezes, ou uma sensação de que vai precisar de objetos sem valor e começa a acumular, a guardar aqueles objetos. Toque de conferir as coisas, muitas vezes a pessoa fica conferindo várias vezes, se deixou o fogão ligado, se trancou a porta, levanta, ela sabe que trancou a porta, mas ela vai lá e confere várias vezes se trancou a porta. Então, desde quando eu comecei a estudar as doenças emocionais, os desequilíbrios emocionais, eu comecei a perceber que não existe esse negócio de limpar, não existe esse negócio de deletar, porque, de boa, na verdade, todo mundo vem com um grande desejo. Dr. Jim, eu quero deletar da minha vida esse episódio em que eu fui traída pelo meu ex-marido. Dr. Jim, eu quero deletar da minha vida quando aquele assaltante parou o meu carro, me colocou a arma na minha cabeça e levou o meu carro, a minha bolsa. Dr. Jim, eu quero deletar as surras que eu levei da minha mãe, do meu pai, lá na minha infância. Eu quero esquecer isso, Dr. Jim, mas eu não consigo esquecer isso. E quanto mais eu tento esquecer isso, mais aquilo me incomoda, me trazendo sensações de insegurança. Medo, tristeza, sensações semelhantes àquelas que aconteceram lá atrás, abandono. Então não existe deletar, limpar. Os traumas, e é por isso que eu dei esse nome, eles são liberados dentro de um processo que é o contrário a essa aparente limpeza de que muitas técnicas trazem. E essa liberação vai muito mais profundo, é muito mais eficiente. Então, eu conheço pessoas que passaram pelo processo de psicoterapia convencional por anos. Psicanálise clínica, que é legal, top, você descobre um monte de coisa. Mas a pessoa vem falando, Dr. Jim, já tem 5 anos que eu estou em terapia, tentando resolver isso aqui com a minha mãe. Eu já fiquei sabendo que hoje eu tenho dedo podre para homem, porque a minha mãe sofreu o pão que o diabo amassou do lado do meu pai. Mas já tem 5 anos que eu só escolho homem canalha, que me traz sofrimentos. E aí, dentro desse processo de estudo, eu percebi que não tem como. Essa liberação é um processo onde você primeiro entende, depois você aceita. Olha só, processos extremamente racionais. Entendimento, aceitação. Não resolve nada ainda. Entendimento, aceitação, está muito no racional. A liberação, ela passa pelo entendimento, passa pela aceitação. Eu entendo,
né, que o meu pai foi abandonado pelo pai dele também. Então, quando a minha mãe estava grávida ou quando eu era criança, o meu pai abandonou a gente. Então, eu entendo que é o que ele tinha para dar. Resolveu nada. Só entendeu. Ah, doutor Jim, não tem jeito de mudar mesmo o passado? Então, eu aceito que tenha sido assim. Porém, existem mais 3 passos que realmente vão fazer você conseguir se livrar do sofrimento na sua vida atual causado pelos traumas do passado. E esses 3 passos eu vou explicar direitinho aqui na live como que você vai fazer, especialmente para o período gestacional. Olha só, a Conceição está falando, eu percebi que estava virando acumuladora. Então, talvez uma situação de escassez passada na sua infância, ou talvez na experiência do seu pai, da sua mãe, façam você trazer isso como um trauma e trazer esse sentimento obsessivo de que você vai precisar lá na frente. Olha só, Guto Ferraz comprou um selo. Obrigado, meu amigo. Fico muito feliz com o prestígio do meu trabalho aí. Olha só, Cristiane, tenho medo de dirigir, não tirei CNH. Ainda quero perder esse medo. Então, Cristiane, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para o período gestacional, tá? Então, o que é um trauma gestacional? Porque esse medo que você tem e que te impede de tirar a carteira de motorista pode estar relacionado a algum acontecimento lá, beleza? Mas antes, eu quero que você... Olha só, Patrícia Silgon, já sabe, né, Patrícia? Concordar, então, dentro da liberação, aceitar, entender, aceitar, concordar, depois agradecer e, por incrível que pareça, se alegrar com aquele passado do jeito que foi. Só assim você estará totalmente livre de um trauma, das consequências do trauma. Olha quem está na área, Bruno Vieira, meu querido amigo, terapeuta, top pra caramba. Seja bem-vindo aí, muito prazer ter você aqui conosco. Nájila Carvalho, nasci pélvica, a minha mãe sofreu muito no parto, tá? Na verdade, Dágila. Eu fui rejeitada, a Sandra tá trazendo aqui. Monique, meu pai abandonou minha mãe quando eu ainda estava na barriga dela e ainda pediu para me abortar. Ok, Monique, o que você sente quando você se lembra disso? Dayana Lima, eu sofro do emocional desde sempre. Minha mãe teve depressão na gestação, ela me deu para adoção. Vamos falar sobre isso também. Laura Hiller comprou um selo, obrigado, querida. Entender, aceitar, concordar, agradecer e se alegrar com aquilo que foi. Então, faça agora, você que está aqui na live, um exercício, ok? De se conectar com o seu próprio período gestacional. E aí, nesse momento, você vai ter um sentimento, uma emoção. Vai vir uma lembrança, logicamente, de algo que te contaram. Ah, minha mãe falou que meu pai abandonou, ou minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo, ou minha avó, minha tia, taranana. E aí você vai se conectar. Qual é o sentimento que te vem quando você se lembra do seu próprio período gestacional? Porque esse sentimento, ele se repete no seu cotidiano, te trazendo limitações, dificuldades. Então, existe uma máxima no tratamento dos traumas gestacionais de que as coisas que acontecem no seu período gestacional e no seu parto tendem a se repetir durante todo o seu período de vida. Então, Monique Andres, rejeição e abandono é o sentimento que você tem
quando se conecta com o período gestacional. E eu te pergunto, acontece com frequência de você se sentir rejeitada e abandonada no seu cotidiano? E mais, acontece de um fato de você ser rejeitada ou abandonada, seja nas suas amizades, seja nas suas relações de casal, seja no trabalho. Acontece porque é muito frequente que o sentimento adotado do trauma, no caso aqui do período gestacional, seja um imã para a repetição daquele padrão. Então, eu atendi na semana passada em uma sessão uma cliente que me veio com a seguinte questão: Dr. Jim, eu fui abandonada. Eu estava num namoro e eu estava muito apaixonada e ele chegou para mim do nada e falou que tinha conhecido uma outra mulher e que não queria mais nada comigo. E ela falou: Dr. Jim, já é a terceira vez que isso acontece. Então, quando a gente conduziu ela num processo de expansão de consciência para acessar o período gestacional, foi batata. A mãe tinha sido abandonada quando ela estava grávida, quando ela estava lá dentro da barriga da mãe. E ela morria de raiva do pai por ter feito isso. Então, não só ela tinha um sentimento de rejeição e abandono, como ela era abandonada e da mesma forma que a mãe. O pai chegou e falou para a mãe dela: ó, conheci uma fulana ali de tal e não quero mais você e vou me casar com aquela outra pessoa. E realmente, o pai dela abandonou a mãe gestante, foi lá e casou com a outra pessoa. Ela até teve a oportunidade de conhecer o pai, conviver com o pai e etc. Mas esse acontecimento fazia ela ter um sofrimento atroz na vida atual por conta disso. Ó, gente, vai colocando as suas perguntas aí também. Assim como a Érica trouxe aqui. Grávida se conecta com mais facilidade com o período gestacional? Com certeza absoluta. Quando você fica grávida, você entra em ressonância com o seu próprio período gestacional e acaba trazendo na sua própria gestação o mesmo sentimento lá de trás e pode atrair circunstâncias semelhantes, seja de dificuldades financeiras durante o seu período gestacional, seja o abandono, seja complicações do parto, adoecimentos que a sua mãe teve. Se você não liberar, você pode adoecer igualzinho, por exemplo, com uma hipertensão. Então, já atendi várias vezes mulheres que a mãe teve hipertensão na gravidez e que elas tiveram também. Ah, doutor Jim, isso não é genético? É. O gene, ele transcreve proteínas relacionadas aos adoecimentos. Mas por que a irmã dela não teve? A mãe teve a hipertensão na gestação da irmã também. E a irmã dela não teve, na gestação dela, hipertensão. Por quê? Porque essa cliente que a gente fez a liberação, ela estava entrelaçada, vinculada, através dos sentimentos de rejeição, de dor, de revolta, de pena, principalmente, em ver a mãe adoecida na gestação. Tudo debaixo do tapete, no subconsciente. E a Vanice Silva está trazendo aqui: doutor, eu tenho uma barreira enorme em demonstrar meus sentimentos. Tipo dizer te amo, tanto para meus pais como para meu marido. Então, você, na sua infância, pode ser um trauma gestacional? Pode, mas é mais frequente isso vir da infância. Você não recebeu expressões de carinho, de amor,
de sentimento. Talvez os seus pais tinham essa dificuldade muito grande. E é bem provável que isso venha desde a gestação. Seu pai não dizia eu te amo para sua mãe. Seu pai, na sua infância, não dizia eu te amo para você. A sua mãe também não. E aí você chega na vida adulta guardando uma grande mágoa deles não terem tido esse hábito de demonstrar os sentimentos a você. E isso te impulsiona, te traz uma punção de não conseguir demonstrar os sentimentos. Naquela revolta, você repete aquele... Olha, a Monique Andrés está trazendo aqui. Sim, acontece. Então, acontece não só de se sentir rejeitada, mas de ser realmente rejeitadas. Oliveira, sentimento de tristeza, me sinto invisível. Ale 3, Oliveira. Sentimento, me sinto invisível. Olha só esse tipo de descrição. Me sinto invisível. Quando a gente está fazendo uma liberação de traumas gestacionais, a gente lá no 3º mês, a gente olha para o que a família da mãe falou quando ficou sabendo que você viria. Então, uma liberação de traumas gestacionais, gente, ela é um processo muito profundo, onde você vai acessar conteúdos muito fortes. Então, é algo que nós não vamos poder fazer uma autoliberação conduzida aqui, nessa live, porque o ambiente precisa ser muito mais controlado para realizar esse tipo de autoliberação conduzida. Eu preciso ter muito mais acesso a você para o caso de uma catarse mais intensa, que no caso de sessão individual, ou de um curso direcionado para isso, ou presencial, ou individual online, eu tenho essa segurança. Então, por isso eu estou conduzindo vocês aqui em um processo um pouco mais superficial, aonde eu estou falando para vocês se conectarem com essas informações de um ponto de vista aonde não vai ter um processo catártico violento e onde a segurança no processo dentro dessa live é maior. Tá bom, gente? Então, olha só como a Oliveira Ali disse, né? Me sinto invisível. É muito provável que a sua mãe demorou para contar para as pessoas, especialmente para a família dela e do pai que estava grávida. Ou a família como um todo, a família do seu pai ou da sua mãe, falou assim daí. Tipo assim, quando a sua mãe contou, tô grávida, vou ter mais um bebê, ou vou ter um bebê. A família ficou indiferente, ficou não tô nem aí. E isso traz esse sentimento, essa sensação de ser invisível. E o pior de tudo, esse sentimento de ser invisível é um sentimento que vai te tornar invisível na sua vida adulta. Você vai se sentir assim na frente das pessoas e as pessoas não vão te cumprimentar. Olha que maluco e o quanto é poderosa a sua mente. Aquilo que você crê, aquilo que você acredita com muita veemência, e são as crenças causadas ou formadas pelos traumas, viram uma realidade dentro da sua vida. E a Dayana Lima está trazendo aqui e como quebrar isso. Vou explicar agora, vou te conduzir já nesse processo de liberação do trauma gestacional, obviamente, como eu disse, de forma mais racional, de forma mais lúcida, sem expandir consciência. Por quê? Para acessar o que aconteceu no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, nos cursos direcionados para isso e nas sessões individuais, nós nos utilizamos de técnicas de respiração que expandem a consciência. Então, as pessoas têm catarses violentíssimas. Quem aí já assistiu aqui no nosso feed
o relato, o depoimento do Dr. Cláudio Rogério, que teve uma catarse de gritar mesmo e que trouxe para ele cura. Né? Coloca aí nos comentários quem já assistiu. Como que foi essa, por exemplo, do Dr. Cláudio Rogério? Nós estávamos em um dos nossos treinamentos presenciais e a liberação de trauma gestacional eu conduzo utilizando uma técnica de respiração chamada respiração circular. Por quê? Porque ela tem o mesmo tempo da inspiração e da expiração. E não tem tempo não tem intervalo entre a inspiração e a expiração. Só que ela é intensa. Assim, ó. É um sentimento, é um tipo de respiração que promove uma alcalose respiratória dentro da alteração orgânica, física que realiza, e promove uma expansão de consciência, onde os centros de energia, aonde a sua capacidade de tocar a realidade física e informacional com a sua mente se expande, ok? E aí, quando eu dei o comando de acessar o que aconteceu no 7º mês, foi quando ele deu aquele grito. E o que aconteceu? A mãe dele estava grávida de 7 meses e foi pegar um ônibus. E o ônibus arrancou. E ela caiu do ônibus, caiu de barriga no chão, pôs a mão sobre a barriga, bateu os dentes. Eu não estou lembrado se é isso. Mas ela bateu a barriga nessa queda. Eu estou confundindo os relatos. Mas ela bateu a barriga na queda e ali, na rua, ele nasceu. E ele tinha uma enxaqueca que deixava ele sem conseguir trabalhar pelo menos 1 a 2 vezes na semana. E a partir dessa liberação, aonde ele fez o processo que eu vou explicar para vocês como fazer, da liberação dessa emoção, desse trauma, dessa dor que aconteceu lá atrás, ele curou a enxaqueca dele. Ele parou de ter aquelas dores com aquela intensidade toda. Então, continuem se conectando, ainda que de forma racional, de forma mais superficial, sim, não tem jeito de a gente fazer um processo profundo aqui na live. Continue se conectando com o seu próprio período gestacional e veja o que vem, tá? A Shirley está trazendo: eu sinto tristeza. Minha mãe engravidou solteira, não pôde casar na igreja e nem usar vestido. E na hora do casamento civil, o padrasto colocou ela para queimar o lixo já arrumada. Olha só, você sente tristeza, ou seja, você sente a dor que a sua mãe teve, né? Então, já vai liberando do seu coração a expectativa infantil que você tem de mudar o passado. Isso é a liberação emocional. Então, cada um que está relatando aí o sentimento e o acontecimento do seu próprio período gestacional já vai fazendo de forma consciente, clara, uma liberação da sua expectativa infantil de querer que o passado tivesse sido diferente, de querer mudar o que já aconteceu, de guardar mágoas, revolta contra o padrasto, de ficar com pena da sua mãe por ela não ter tido a oportunidade de casar de véu e grinalda na igreja. Vai se liberando da culpa que você sente. Porque foi porque você estava na barriga dela que ela foi impedida de casar na igreja.
E esse é um sentimento de culpa que talvez você carregue até hoje. Faz sentido para você? Coloca aí nos comentários. Eliana Val Mariano, Elinalva, aliás, Mariano, seria crucial a oportunidade de eu conseguir falar com o senhor. Elinalva, tem um link na minha bio que fala no nosso WhatsApp, que você precisar de mim, por lá você pode ter esse acesso. Cristiane Castro está trazendo. Vivi isso na primeira gestação e tive pré-eclâmpsia e levou meu primeiro bebê a falecer. Cristiane, você teve irmãos abortados? Então, estar emaranhada você com irmãos que foram abortados, especialmente aqueles que foram abortados antes do seu nascimento, comumente leva você a repetir o mesmo destino de abortar. É lógico que nós estamos trazendo aqui possibilidades genéricas, gerais, ok? Que podem fazer sentido ou não. Por quê? Um mesmo trauma pode ter repercussões extremamente diferentes em pessoas diferentes, né? Então, uma mesma pessoa, por exemplo, eu já atendi, e é muito comum, a pessoa estar no processo de liberação e falando, nossa, meu pai não aparece, porque eu dou o comando, o que você vê? Cadê o seu pai? Onde está o seu pai no seu 3º mês de gestação? Dou o comando. Aí, a partir desse comando, a pessoa já visualiza, eu não vejo meu pai. Eu vejo minha mãe sozinha dentro de casa, arrumando as coisas da casa, e o meu pai está trabalhando. E minha mãe está muito preocupada por conta do dinheiro, por conta do provimento. Eles não têm dinheiro para pagar as contas. Então, dificuldade financeira lá no período gestacional. A mesma dificuldade financeira em um cliente, em um paciente, causando escassez, dificuldade financeira. A pessoa não conseguia pagar as suas próprias contas. E num outro cliente, com uma situação bem semelhante, trazia uma avareza, uma acumulação de dinheiro, uma grande dificuldade de gastar o próprio dinheiro, tendo retido no banco uma quantidade gigante de dinheiro, mas andando num carro ruim, morando numa casa quebrada, não se permitindo ir a restaurantes, não se permitindo viajar no final do ano, trabalhando dia e noite, dormindo 4, 6 horas por noite, de tanto trabalhar, deixando a família e os filhos dentro de casa, com aquela quantidade enorme de dinheiro no banco. Então, o mesmo trauma deu reflexos diferentes em pessoas diferentes. Então, por isso que é importante que você reflita qual o sentimento que vem e qual o tipo de padrão de destino, de acontecimento vem na sua vida atual, que é semelhante ao que aconteceu com os seus pais lá no período gestacional e, obviamente, com você junto, que você estava lá. Estava dentro da barriga da sua mãe, mas estava lá. Então, a Marielle está trazendo aqui. Eu tive 40 pontos no parto normal. Tive hemorragia, quase morri. E minha filha nasceu sem respirar e teve que ter reanimação cardiorrespiratória e depois ficou no respirador e tive depressão pós-parto. Então, isso foi no seu parto, onde você teve a sua filha, tá? O que já pode ser consequência, Marielle, de um trauma na sua própria gestação. Quando você estava dentro da barriga da sua mãe e saiu, ou seja, e nasceu. Como foi o seu parto? O parto onde você nasceu? Que notícias você tem? Foi tranquilo? Foi normalzinho? Maravilhoso? Ou não? Ou foi complicado? Ou você também quase morreu? Ou sua mãe também quase morreu? E mais,
Tem notícia de mulheres que morreram de parto dentro do seu sistema familiar? O que você sente quando pensa nessas mulheres que morreram de parto da sua família? Isso é um emaranhamento comum também. Mulheres que morreram de parto, avós, bisavós. Essas histórias, esses relatos, ainda que não lembrados no dia a dia, podem te fazer se entrelaçar quanticamente a esses fatos. E aí você cria para si um destino semelhante de complicações no seu parto, inclusive, às vezes, a própria morte ou um risco grande de morte. Raquel está trazendo, a minha mãe me disse a mesma coisa. Olha só, Raquel trazendo aí um padrão de repetição dos destinos, dos acontecimentos. Stefane está trazendo aqui pra gente. Minha mãe não anda de avião porque fala que teve depressão na minha gravidez. Então, os traumas de gestação e de parto, quem já teve ou tem medo de lugar fechado? Então, os traumas de gestação e de parto, ou seja, parto difícil, onde você passou muito medo lá na hora do seu próprio nascimento, causam com frequência claustrofobia, ou seja, medo de lugar fechado. Por quê? Porque dentro da barriga da sua mãe você estava dentro de um lugar fechado. E aí, o parto, ele se decorre com a contração do útero. O útero começa a contrair, apertar, e a sua cabeça vai... Então, adoecimento físico, cefaleia, enxaqueca, muitas vezes é decorrente de trauma gestacional. O útero começa a apertar. Ju lembrou fórceps, que é o ser retirado a ferro. Fórceps é tipo uma colher que pega a cabeça do bebê, uma colher dupla assim, que pega a cabeça do bebê e puxa para retirar o bebê. Muitas vezes dão na pessoa, na vida adulta, enxaqueca, dor de cabeça recorrente, tá? Mas a claustrofobia, o medo do lugar fechado, por exemplo, o medo de avião, medo de ficar com o vidro do carro fechado. Tem gente que não anda com o carro do vidro fechado, porque tem uma sensação de sufocamento. Então, no parto, o útero contrai, sua cabeça pressiona no colo uterino, né, na saída do útero, na pelve materna, e a dilatação do colo uterino, que é um buraco, vai aumentando para você poder passar e sair pela vagina materna, né? E perde o líquido amniótico e aí o espaço fica mais apertado. E a partir do momento em que aquela contração vai acontecendo, a placenta tende a se soltar da parede do útero. Então a placenta está pregada na parede do útero. A placenta é um órgão que retira oxigênio e nutrientes do sangue materno e leva através do cordão umbilical até o bebê. Então, à medida que o útero contrai, a tendência é que essa placa, a placenta, está grudada, ela começa a se soltar com as contrações uterinas. Até que, após o parto, ela se solta e tende a sair logo após o parto. Só que, se o parto demora demais, ou seja, o bebê tem dificuldade para sair por uma configuração do osso da pelve desfavorável, ou seja, por um tamanho grande do bebê, por alguma dificuldade que seja, a placenta começa a soltar da parede do útero e começa a diminuir e se soltar totalmente, se desprender, o descolamento da placenta, que às vezes, quando é prematuro, é um adoecimento, para de vir oxigênio e nutrientes para o bebê, através da placenta. E o bebê se sente sufocado, sem ar, sem oxigênio. Quando isso é muito intenso,
é o que nós chamamos de paralisia cerebral, onde faltou tanto oxigênio para esse bebê e ele demorou tanto dentro do útero materno sem o oxigênio, porque a placenta descolou, que ele fica lá 1 minuto, 10 minutos sem oxigênio e nasce com a paralisia cerebral. Ou seja, o cérebro morreu. Por quê? Porque às vezes a criança nasce morta. Todo o corpo morreu. Mas como o cérebro é o tecido que mais precisa de oxigênio e nutrientes, ele é mais sensível à falta de glicose e à falta de oxigênio, e ele morre primeiro. Então, a paralisia cerebral, e aí essa criança não desenvolve fala, não se desenvolve na psicomotricidade, não consegue andar muitas vezes. E, na maioria das vezes, quando essa paralisia é leve, tem mais um retardo no desenvolvimento intelectivo. Mas eu já vi, né, estudei, trabalhei dentro de hospital clínico, né, no começo da minha carreira, crianças com paralisias cerebrais muito graves, aonde o coração, depois de um tempo sem oxigênio, o coração voltou a bater através da reanimação, né, que é só com o dedinho, que é pequenininho o bebê, mas o cérebro não recuperou. E aí, uma paralisia cerebral grave, a criança tem que se alimentar por sonda, às vezes uma gastrostomia, né, para ter um buraco na barriga, no estômago, para colocar alimento, porque não consegue nem deglutir. Então, se você passou essa falta de oxigênio lá dentro da barriga da sua mãe, mesmo que seja pouca, que não foi suficiente para lesar o seu cérebro definitivamente, mas passou essa falta de ar dentro da barriga da sua mãe, você desenvolve com frequência fobias específicas. Dentro delas, a claustrofobia, medo de lugar fechado. Porém, eu já vi vários traumas gestacionais causarem fobia de aranha, fobia de lugar fechado, fobia de lugar alto, até ciúme patológico, que é um tipo de fobia, que é medo, né, de ser traído. Fobia de barata. Então, todo tipo de fobia a pássaros, fobia de pássaros. A pessoa tinha a sua própria fobia de pássaros. Ele não podia ver pássaros ou chegar perto, que ele começava a dar uma sensação de medo, como se fosse morrer naquele momento, uma falta de ar. Por que diachos essa pessoa tinha como gatilho o pássaro? A gente não sabe muito bem. Pode ser que na maternidade tinha umas pombas na janela. Pode ser. Mas que não foi identificado, pelo menos ali na sessão. Mas ele tinha fobia de pássaros relacionados, olha, ó, medo de lagartixa, que o Cristiano está falando, relacionado a um trauma de parto, no momento do parto. Então, se conectando você aí, ó, olha só, deixa eu ler os relatos aqui, e quem não falou ainda, fala, coloca aí nos comentários, o que você sabe do seu próprio período gestacional, o período onde você esteve dentro da sua mãe, e o que você sente quando pensa nisso, quando se conecta com isso. E perceba se esse sentimento vem no seu dia a dia. Perceba se essa história que a sua mãe e seu pai viveram lá atrás se repetem na sua própria experiência de vida. Porque é necessário que você liberte-se, que você se libere. Como? Como? Eu falei uma vez e vou repetir. Como? Abrindo mão da sua expectativa infantil de mudar o que aconteceu. Aceitando, entendendo, aceitando, concordando, agradecendo. Ah, doutor Dinho, mas eu quase morri, eu vou agradecer por isso? Vai. Você vai agradecer pelo quase, tá? E vai aceitar, receber no seu coração a história do jeito que foi. Ah, doutor Dinho, eu vou me alegrar. Minha mãe quase morreu no meu parto. Eu vou me alegrar com isso? Sim. A partir dali, você ganhou vida.
Ah, meu doutor, minha mãe morreu de parto. Eu vou agradecer isso, doutor Jim. Eu vou me alegrar com tudo do jeito que foi. É opcional. Você pode continuar na revolta e não aceitar a morte da sua mãe, sentindo culpa. Vai viver a vida inteira emaranhado com a morte. É opção sua. Mas se você quer ter uma vida leve, alegre, tranquila, prosperar e dar uma vida assim aos seus filhos, o único caminho que você tem é liberar essa dor do luto da perda da sua mãe no parto. O único caminho que você tem. Então, sim, se alegrar, agradecer e se alegrar com a vida do jeito que foi te dada. E se a vida foi te dada através da morte da sua mãe, toma, recebe a vida do jeito que foi te dada. Porque caso contrário, é você e sua descendência que vai continuar sofrendo. Você, quando tiver um parto, pode morrer. A sua filha, quando tiver um parto, pode morrer. Se você não liberar as suas revoltas diante da morte da sua mãe no seu próprio parto. Aí é opcional, tá? Porque eu sei que dói pra caramba, né? Perda de familiar dói pra caramba. Então, porque tem gente que pode falar, doutor Dinho, você tá falando isso porque não foi sua mãe que morreu? Não, não foi. Graças a Deus, tá vivinha. E eu agradeço a Deus por isso. Mas, eu trabalho com isso. E sei o que vai te fazer bem, o que vai te fazer mal. Nós estamos falando de opções, de caminhos que vão te levar a um bom efeito, um destino leve, alegre, saudável, ou um mau efeito com emaranhamentos e dores diversas, né? Então, coloca aí nos comentários o que você lembra do seu período gestacional, o que te falaram a respeito disso, como você se sente, e já vai fazendo na sua mente essa liberação dessas expectativas infantis, dizendo, tá tudo bem que foi assim, dentro do seu coração. Pode dizer em voz alta também, eu concordo que foi assim. Coloca aí nos comentários. Foi assim, assim, assado, eu me sinto assim, 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 isso se repete na minha vida de tal, tal forma, e tá tudo bem que foi assim. Eu concordo que foi assim. Eu agradeço pela vida que ganhei. Eu agradeço por essa trajetória, com todos os seus detalhes, que me deu vida. Coloca aí nos comentários. Ah, doutor Dinho, não quero comentar não. Não tem problema não. Mas se você colocar no comentário, você materializa, entendeu? Você torna mais concreto uma atitude que pode ser muito superficial, só... Ah, tá bom, então deixa, tá bom. Não, não é tá bom. Olha para aquilo que aconteceu. Olha para o resultado e para as consequências que está trazendo na sua vida. Se liberta. Aceita. Concorda. Agradece. Se alegra. Foi assim e pronto. Então, Adripa Silva. Nasci de parto de nádegas. É um parto complicadíssimo. Com certeza tem traumas gestacionais aí. Como você se sente quando se conecta com isso, Adri? Dá uma palpitaçãozinha? Dá uma sensaçãozinha de medo? Eu não sinto medo. Ela fala que não entra em lugar fechado. Sim, então, como é a sua mãe, né? Então, é provável que ela tenha passado esse trauma no nascimento dela, não você. A Cristiane, eita, eu fui puxada a ferro e tive uma parada respiratória. Como você se sente quando se lembra disso? Então, a Ju tá até falando aqui, quem não se lembra precisa de uma sessão com um terapeuta renascedor. É verdade, ok? Não só por não se lembrar, mas por não ter notícias e por ter sofrimentos atuais diante
dessa história, tá? Então, a Flávia Cardoso, fui rejeitada. Eu agradeço a vida que ganhei. Agradeço por toda a minha trajetória. Flávia, que assim seja, amiga. Parabéns. Parabéns pela sua disposição a fazer o que tem que ser feito. Jaci R. Minha mãe nunca falou sobre a gestação e o nascimento. Mas, mesmo sem ter ela ter falado, Jaci, e às vezes ela teve bons motivos para não falar, e isso bagunça mais o meio de campo, porque se ela teve bons motivos para não falar, é sinal que houve situações dolorosas e é sinal que ela exclui. Que para ela é difícil lidar com isso. Imagina para você que era só um bebezinho. Se para ela foi difícil. Então eu te pergunto, o que você sente quando se conecta com isso? Priscila Carmo, meu pai morreu e eu agradeço a ele pela vida. Isso aí, Priscila. Sim. Gratidão por minha vida. Hoje me esforço ser uma boa mãe para as filhas amadas. Parabéns, Ali Oliveira. Adri Silva. Minha avó disse para minha mãe quando eu nasci que eu ia sofrer, mas quero aceitar a minha avó até hoje. Então aceite, libere suas expectativas infantis em relação a ela. Daniele, não me sinto um ser humano bom o suficiente. Minha mãe me rejeitou desde a concepção. Então, quando você não concorda com isso que a sua mãe fez, de te rejeitar, você obedece ela. Ou seja, você se rejeita. Você faz o que ela disse virar verdade. Ou seja, você sente que não é boa o suficiente. Assim como a sua mãe deu a sentença. Se você tem mágoas da sua mãe, a sentença dela vira uma verdade dentro do seu coração. Se você se libera, perdoa, deixa ela ser como ela quer ser, como ela foi, você consegue desobedecer a sentença. E vai passar a se sentir uma mulher boa o suficiente. E o pior, esse sentimento de não ser boa o suficiente faz você ser má o suficiente. E aí você começa a ter atos dos quais você começa a sentir culpa. E toda culpa traz autocondenação. Então vira um ciclo vicioso de sofrimento dentro da sua vida. Quer isso? Se não quer, libera sua mamãezinha aí. Ela deu o melhor que ela pôde. E na verdade, ela deu tudo que você tem. Se você tem filhos, se você tem marido, se você tem profissão, até se você tem um corpo, foi porque sua mãe te deu. Então, chegou a hora de agradecer. Eu me sinto bem e agradeço a minha amada mãe que me deu a vida. Grata, mãezinha, que hoje está no céu. Sou feliz, aceito como foi meu parto e agradeço. Parabéns, Cídia Herzog. Obrigado pela sua participação, pelo seu comentário aí. É muito importante pra gente. Valdenice está trazendo, eu luto muito pela vida financeira. Acho que na gravidez minha mãe passou muita necessidade. É muito provável. O Guto trazendo aqui, Guto Ferraz. Em uma das sessões da mentoria que fiz com você, descobrimos que eu tinha uma irmã junto comigo. Ela infelizmente morreu. Olha que interessante o Guto está falando aqui. Obrigado, Guto, pelo seu comentário aí. E me lembrou disso que é importante a gente falar. Eu já estava passando batido, estava esquecendo. Obrigado. Guto, terapeuta topíssimo, meu mentorado. Síndrome do gêmeo sobrevivente. Então, uma porcentagem, 20% aproximadamente, das gestações começam gemelares. E um dos embriãozinhos se torna
inviável, morre por algum motivo. E o organismo materno absorve esse bebezinho. E ninguém fica sabendo. Por quê? Porque ninguém fica sabendo. A mãe, às vezes, tem um sangramento, mas na maioria das vezes a mãe não menstrua, não fez um ultrassom precoce. Ou seja, a mãe vai fazer um ultrassom no segundo mês, depois que atrasou a menstruação. E a estatística mostra que existem esses bebês que morrem dentro do útero materno e o outro continua a gestação, porque pesquisa. Então faz ultrassom todo dia na mulher. E aí vê lá que nos primeiros dias tem 2 embriãozinhos. Lá pelo 8º, 12º, 25º dia, antes de atrasar a menstruação, só tem um embriãozinho. Ou seja, um morreu. E foi absorvido pelo organismo. Então é a síndrome do gêmeo sobrevivente, da qual eu sou o portador também. Então eu tive uma depressão que durante 5 anos e meio aproximadamente me judiou, e eu só fui resolver curar a minha depressão quando eu, em uma sessão de liberação de traumas gestacionais, fui exposto a essa verdade, a essa realidade da minha irmã gêmea, que esteve comigo dentro da barriga da minha mãe. E tinha como minha mãe saber? Não. Não tinha outra forma de se saber da existência do gêmeo, dessa síndrome do gêmeo sobrevivente, senão pelos processos de liberação emocional ou constelação familiar, uma sessão de constelação familiar com bonecos também, ou com representantes humanos, pessoas. É possível também ter ou uma sessão de liberação de traumas gestacionais ou rebirthing. Somente através da técnica é que é possível chegar a essa conclusão e fazer essa liberação. Porém, o reflexo ou os reflexos disso na minha vida foi gigante. E eu tenho certeza que na sua também. Andréia, nasci de fórceps. Minha mãe sofreu uma semana para me ter e ainda tive que fazer transfusão de sangue. Sofri demais. Sinto isso. Então, Andréia, libera a emoção negativa. Como? Em vez de falar, nossa, foi assim, diga, foi assim. Olha a diferença. Olha a diferença. Nossa, foi assim. Foi assim. Olha a diferença. Aqui, ó. Foi assim. Eu recebi transfusão de sangue, minha mãe sofreu pra caramba. E eu tô aqui pra contar a história. Foi assim. Yes. Olha a diferença. É disso que eu tô falando. É essa liberdade. É essa liberação. A Ribas Ivone tá falando, não lembro nada. Aqui, nessa live, você não tem como lembrar mesmo. Só num processo. Tá? Processo que eu realizo com os meus mentorados. Processo em que eu realizo na mentoria avançada para traumas gestacionais. Que eu só realizo com alunos que já fizeram o método Autoliberação para a Vida, ou nas minhas mentorias, ou uma sessão individual, online, de liberação de traumas gestacionais. Aí sim eu te conduzo nos processos de respiração circulares, pulsos de 20, 30, 40 respirações circulares dentro do processo, e você começa a lembrar sim. Não posso nem falar lembrar, por quê? Você não lembra, você não tinha memória orgânica, você não tinha cérebro formado totalmente para lembrar do que aconteceu no primeiro mês. Então o que acontece é que você acessa conscientemente essa gravação do arquivo de memória familiar daquilo que aconteceu lá, com essas técnicas, né? Com a expansão da consciência. O que eu tô te pedindo para fazer aqui na live, que é mais superficial, é se lembrar do que te contaram e ver o que você sente. Me contaram que foi tudo normal e te veio uma palpitaçãozinha, te veio uma angústia.
Não foi tudo normal, não. Teve que acontecer alguma coisa aí. Ah, minha mãe me contou que foi muito difícil mesmo. E vem uma sensação de tristeza, às vezes sensações até mais específicas, como alguém relatou aí, eu me sinto invisível. É como se eu não fosse vista. Ou seja, o jeito da sensação intuitiva te diz muito a respeito do trauma que foi vivido lá atrás. E para quem não sabe, e tem a mãe viva, tem familiares vivos que possam contar, pergunte. Pergunta, mãe, como é que foi? Pai, como é que foi? Vó, como é que foi? Período da minha gestação. Pai, o que vocês viviam no período da minha gestação? Vocês estavam de boa financeiramente? Não tomando satisfação, pelo amor de Deus. De forma humilde. Para ver o que você sente quando a sua mãe te fala. Ah, e olha, e o que acontece? Eu já tratei diversos contextos de problema de relacionamento de casal, aonde a queixa da minha cliente é: Dr. Jim, só briga. Eu sou ciumenta, que até da minha sombra, até da sombra do meu marido eu tenho ciúme. Mulher não pode nem olhar para ele. Se alguém curtir, se alguma mulher curtir a foto dele, eu tô cuspindo marimbondo. Eu sei que tá errado. Meu marido não faz nada que desabone a integridade dele, nada que seja indicativo dele estar me traindo, mas eu sinto um ciúme gigantesco. E eu já tratei várias vezes da liberação de trauma gestacional, aonde o pai traiu a mãe no período da gestação. E por quê? Eu falo o pai traiu a mãe, é porque é o mais comum, né? Mas pode acontecer a mãe trair o pai também, mas é o mais comum. E principalmente a mãe, estando gestante, ela fica mais recolhida. E alguns homens, talvez até a maioria, perdem um pouco do interesse pela mulher quando gestantes. Interesse sexual. E até existia um tabu que mulher grávida não poderia ter relação para não machucar o bebê. É um tabu, isso não existe. A mulher grávida pode ter relação normalmente, se assim o desejo tiver. Porém, era comum da mulher se afastar do marido sexualmente no período gestacional. E o que abria uma brecha, digamos assim, para a traição. Então, é muito comum. Eu dou o comando. O que está acontecendo aí? Quinto mês de gestação. Olha aí a sua volta. Veja, né, o processo de expansão de consciência, você se vê dentro do seu útero. Tá? E veja aí o que está acontecendo lá fora, no quinto mês da sua gestação. Onde está o seu pai? Ah, doutor, minha mãe está chorando. Olhe na face de sua mãe. Veja a expressão no olhar dela. Por que ela está chorando? Ah, doutor Jim, não sei. Olhe dentro dos olhos dela que ela vai te dizer. E é batata, a pessoa... Nossa, doutor Jim, ela descobriu que meu pai está traindo ela. E tá lá. O trauma que leva ao ciúme patológico e que leva a pessoa não só sentir que está sendo traída, mas realmente ser traída. Manifestar uma realidade de relacionamento de ser traída ou de trair no relacionamento atual, emaranhada com essas questões do período gestacional. Nasci 3 dias depois com reza, mas nasci yes, e vim ao mundo gratidão. Doutor, já me sinto melhor. Uau, que legal. Fabiane de Aquino. Daniela está trazendo, não fui planejada, nasci em um momento ruim do casamento da minha mãe. Hoje tenho um casamento difícil e não entendo por que meu marido é um homem bom e amo ele, porém sinto um bloqueio. Que tipo de bloqueio?
Porque dependendo do tipo de bloqueio, é o tipo de trauma. Geralmente o bloqueio tem um nexo analógico com o trauma. Inclusive adoecimento físico, tá? Eu, por exemplo, tinha uma infecção de garganta que durante boa parte da minha vida, eu acredito que foi mais ou menos por uns 15 anos da minha vida. Eu posso até fazer as contas melhor depois. Mas mais de 10 anos da minha vida eu tive infecção de garganta. De repetição. E a infecção de garganta de repetição era todo mês. E me deixava de cama. A infecção de garganta. Febrão, placas de pus na garganta. Então, depois de um certo tempo, eu já era estudante de medicina e depois eu já era médico e ainda tinha as infecções de garganta. Eu mesmo prescrevia para mim. Bezetacil ainda com anestésico, que era para não doer. Então, todo mês eu tinha essa infecção de garganta. E, em uma determinada liberação de trauma gestacional, me veio, no 7º para o 8º mês, um sufocamento, uma sensação de sufocamento, e a terapeuta que estava ali me tratando falou: Jim, isso é uma circular de cordão, tira, você sobreviveu, você está aqui, você sabe que você sobreviveu, tira o cordão umbilical, faça o gesto, e é o que eu conduzo também aos meus mentorados quando isso acontece. E eu fiz o gesto como se eu estivesse tirando ali o cordão umbilical. E a partir do momento que eu tirei esse cordão umbilical, eu senti um alívio tão grande ali dentro do processo. E eu nunca mais infeccionei a minha garganta. Nunca mais tomei um antibiótico para garganta. Depois de mais de 10 anos tomando antibiótico para garganta, às vezes, na maioria das vezes, injetável, por conta de uma faringite. Então, o meu adoecimento físico da garganta tinha relação com uma circular de cordão, ó, nexo analógico. Apertou o meu pescoço, me sufocou. E depois, a repetição da história era física, orgânica, relacionado a uma infecção de garganta. Então, esse também, né? Então, é importante a gente saber que tipo de bloqueio, que tipo de trauma, que tipo de problema está acontecendo, porque o nexo, ele é analógico com o tipo de trauma que aconteceu lá atrás. Beleza, galera? Gente, beijo no coração de vocês. Vamos fazer o seguinte. Se, né, faz sentido para você compartilhar esse conteúdo aqui com outras pessoas, tira um print dessa tela aqui e posta no seu stories e coloca lá o que você achou dessa experiência aqui comigo, beleza? Ó, vai lá, tira lá. Isso aqui significa, ó, expandindo a mente. Coloca assim, ó, expandindo a mente, aprendendo mais, liberando a sua mentalidade com o Dr. Jim. E, obviamente, me marca. Beleza, ó? Beijo no coração. Cristiane, que alívio lembrar de se sentir que. Obrigado, Cristiane. Valeu mesmo pela presença de vocês e tamo junto. Essa semana a gente ainda vai continuar falando um pouco mais de traumas gestacionais. E hoje eu não descrevi a totalidade das minhas experiências nas liberações de traumas gestacionais. Peguei alguns fatos pontuais, mas é provável que eu traga para você ainda essa semana a minha experiência completa de liberação de trauma gestacional. Talvez eu traga numa publicação escrita,
Vai ser massa. Beijo. Valeu. Vai ficar gravado sim. Se você gostou ou então quer compartilhar com alguém que precisa entender tudo isso aqui, vai estar no meu feed, vai lá, compartilha, copia o link, manda no grupo da família e conta sempre comigo. Valeu!